Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do MedFiCast. Eu estou muito feliz de receber a Fabiola aqui. Obrigada. É uma honra. Eu trabalhei com a Fabiola e eu vi a jornada dela e a gente vai contar um pouco dessa jornada e como ela ajuda os colegas hoje a terem mais segurança dentro do trabalho deles. E eu queria, Fabiola, que você contasse um pouco, se apresentasse como você gosta de se apresentar e depois a gente contar um pouco da sua jornada. Tá bom, um prazer, uma honra estar aqui. Gente, eu adoro, sou super fã da Medify, do Tiago. O Tiago me ensinou tantas coisas, até em anestesia. Tem práticas, tem coisas que eu faço todo dia, que eu lembro de você, viu, Tiago? Ai, que bom, legal. Aquela perialtona que você pegou na minha mão, nossa, aquilo ali mudou minha qualidade da minha anestesia. E eu sou Fabiola Leite, eu tô com 20 anos de formada, agora, em 2026, eu tô fazendo 20 anos de formada. Tô aí na anestesia desde então, finalizei a minha faculdade, já entrei para a faculdade de anestesia, para residência de anestesia, e eu acho que eu fiz uma jornada um pouquinho diferente da maioria dos anestesistas, porque eu nichei muito, né? Eu só faço anestesia para cirurgia plástica, para estética atualmente, anestesias ambulatoriais. Eu saí do hospital há muito tempo, em 2014 eu saí completamente de plantões. Eu estava com o quê? 3 anos pós-residência. Então acho que foi cedo, perto dos colegas, né, é um sonho de todos. Enfim. E era o meu sonho também. Então eu consegui realizar isso e hoje eu tô aí, continuo fazendo o que eu amo, eu adoro ser anestesista, eu não quero deixar de ser anestesista tão cedo, mas eu também estou na área de mentoranda, né, mentoranda não, eu faço mentorias para colegas médicos não anestesistas. Quem são os meus alunos são dermatologistas, cosmiatras, são médicos que fazem procedimentos em consultório e que não são anestesistas. Então a gente ali treina problemas que podem acontecer, intercorrências nesse ambiente e também anestesias, bloqueios de face, pescoço, couro cabeludo, para que os pacientes fiquem mais confortáveis e os profissionais também, que a gente sabe o tanto que faz diferença, né? Sim, com certeza. Mas vamos voltar um pouquinho, alguns aninhos no tempo ali, e me conta, de onde surgiu a vontade de ser médico e por que a medicina? Nossa, eu não sei te responder essa pergunta, porque eu desde 6 anos, desde que eu me entendo por gente, eu falava que eu ia ser médica. Ó, Hum, mas tem, né, aquele imaginário popular, imaginário infantil, da mesma forma que a menina brinca ali de boneca, tinha o negócio de falar que ia ser médico, não tinha. aham. E aí eu nunca tirei isso da cabeça. Eu vou te falar que eu não era a melhor aluna da minha sala e para ser médica na minha época tinha que tirar notas maravilhosas, mas eu era um pouquinho preguiçosa para estudar, sabe, aquela menina que deixava tudo para a última hora, e que no final das contas sempre tirava notão. Aham. Eu deixava tudo para a última hora e no final das contas tirava nota boa, passava tudo com acima de 90% e até que eu falei: "Não, agora eu quero ser médica mesmo". E eu já tinha uma irmã, a Patrícia, que é 4, 5 anos mais velha que eu, que entrou para a faculdade de medicina e foi a primeira da família. Hum, Então ela foi, muito elogiada. Ela era o xodó de todo mundo, né, acho que não tinha nenhum médico, nem do lado da minha mãe, nem do lado do meu pai, então era um orgulho. Eu também queria sentir aquilo, ela foi uma grande inspiração para mim. E eu falei: "Não, é isso mesmo", eu sempre falei que queria ser médica, eu não vou mudar, eu nunca pensei em fazer outra coisa, sabe. Nunca. Então já fui lá para o 2º ano científico aí, eu já fui bem focada, muito estudiosa, aí eu mudei. Aí eu não ai, era procrastinadora mais não. ai que Aí fui focar, estudar mesmo, para fazer vestibular era muito difícil, sim, era muito difícil não isso. era qualquer um que passava, né. E acabou dando certo. Ah, que bom. E assim, medicina, e dentro da medicina a gente tem as várias possibilidades, né? A medicina permite quase que um infinito número de possibilidades. E por que anestesiologia? O que que te fez optar pela especialidade? Eu falo que Deus é muito bom comigo, sabe, Thiago. Eu também, quando entrei para a faculdade, eu gostei, eu adorei. E eu de cara já vi que eu gostava de procedimentos, eu gostava de colocar a mão na massa. Eu não achava que eu ia ser clínica. Eu queria alguma coisa de centro cirúrgico, de bloco cirúrgico. Todos os estágios que eu fazia eram na cirurgia. Eu era
rata daquele João 23, vivia lá fazendo estágio lá de tudo quanto é coisa cirúrgica, de trauma, de cirurgia plástica, de sutura. Nossa, sutura, acho que eu fiz uns 4 anos de sutura. E no Odilon era remunerada, CTI também fazia muito estágio, mas nunca na área clínica. E aí chegou a residência, o 6º ano ali, falei: "Meu Deus, o que que eu vou marcar?". Não sabia, na época não era hoje é tipo um Enem, né, Aham. é uma prova Faz a única, prova no assim. final, tinha que escolher antes, né. Há 20 anos atrás não era assim, a gente Aham. escolhia antes, fazia inscrição para aquele hospital, aí tinha prova sábado de manhã, sábado à tarde, domingo, era todo final de semana ali, no final do ano tinha uma prova. E eu falava: "Gente, e aí?". Eu achava que dermatologia era uma área muito promissora, os procedimentos estéticos estavam, assim, muito incipientes. A minha irmã é uma cirurgiã plástica, já era cirurgiã plástica, já tinha essa visão, e ela conversava muito comigo sobre isso, falava: "Faz dermato, né, você é tão inteligente, você é tão estudiosa, é tão promissor". Falava: "Tá bom, vou fazer dermato". Aí eu coloquei ali, era, sei lá, umas 12 provas de residência que eu fiz inscrição, onde tinha residência que era credenciada pelo MEC e tinha dermato, eu marcava dermato. Onde não tinha, eu colocava cirurgia, porque eu achava que era o que eu mais queria, que mais tinha meu perfil. E nos hospitais que não tinha nenhum dos 2, eu marcava anestesia. E porque eu estava ali sempre dentro do centro cirúrgico, né. Eu lembro de uma anestesista bonita, linda, do Odilon Berens, eu esqueci o nome dela. E ela falava comigo: "Ah, você tinha que fazer anestesia, porque você observa aqui tudo que eu estou fazendo, você é super curiosa", mas eu não tive contato nenhum na faculdade com anestesia. E aí, beleza, por causa dela ali que falou isso comigo um dia, nos hospitais que não tinha nenhum dos 2 que eu queria, eu marquei anestesia. Acabou que Deus foi tão bom comigo mais uma vez, que é sempre bom, né, Deus é maravilhoso. Ele me guia, assim, direitinho e às vezes o que eu tenho dúvida, ele me tira a dúvida me guiando pelo caminho. Ele me fez não passar nas provas de dermato, que eram bem mais difíceis que das outras mesmo. Agora a cirurgia era mais difícil que a anestesia. Aliás, era mais fácil. Aham. E eu não passei para nenhuma de Ó. cirurgia, e todas que eu fiz para anestesia eu passei, eu então não tive escolha. Aí eu falei: "Ah, vou entrar, se eu não gostar, daqui 2 meses eu saio, daqui 1 mês eu saio, e vou tentar outra coisa". Acabei gostando, a anestesia me conquistou, eu falo que a anestesia que me escolheu, não foi eu que escolhi a anestesia, acabei adorando e tô aí, sendo conquistada todos os dias, porque todo dia ele a especialidade me conquista um pouquinho mais. Sim. E tem algum caso emblemático pra você dentro da anestesia que foi, assim, que você não esquece? Tem vários, né, tem muitos, mas quando a gente trabalha, no SUS, com a população realmente carente, isso é muito gratificante. Não financeiramente, mas é uma gratidão que a gente sente no coração. E eu trabalhei 3 anos e meio na Santa Casa, trabalhei em São Paulo também, depois que eu finalizei a minha residência, eu fui para São Paulo ficar 1 ano, fiz uma residência de dor na Unifesp, e eu tive a oportunidade de trabalhar lá em vários hospitais, da rede pública, então vários. Aqui na Santa Casa, especialmente, as crianças com, precisando fazer radioterapia, que precisavam de anestesia, porque tem que ficar imóvel, Uhum, né, a radioterapia, geralmente eles colocam uma máscara, pra fazer a radioterapia naquele local específico, e a criança não pode mexer. Tem que entrar dentro de uma máquina que tem que ficar completamente imóvel. Então você já deve ter feito também muita anestesia para isso, sedação e tudo, a gente tem que sedar ou fazer uma anestesia geral, para a criança ficar totalmente quietinha. E ali tiveram muitos casos que me marcaram. Hã, da força, da resiliência daquelas famílias, não só da criança, mas principalmente das mães, uhum. levando aquelas crianças ali para fazer o tratamento. Hã, quantas vezes, assim, que eu falava para a criança: "Você prefere o cheirinho ou prefere a agulhadinha para já fazer a punção venosa?". E uma criança que não tem contato com anestesia nunca, é claro que ela vai escolher o cheirinho. Uhum. Na radioterapia, a maioria das vezes, eles escolhiam já a agulhadinha. Não gostavam do cheirinho. Então aquilo era
muitas histórias, assim, sabe, "Ah, minha mãe me trouxe hoje para fazer a radioterapia, mas aí para pagar o ônibus ela não vai me dar o ovo de Páscoa". Hum, Aquilo é de cortar o coração, gente. sim, sim, É muito gratificante a gente participar desses momentos e ver, né, ao longo ali das semanas, dos meses, essas crianças sendo curadas. uhum, Que a medicina é muito maravilhosa mesmo, porque às vezes a criança chegava lá muito mal por causa da doença de base, do câncer, e passava alguns meses, estavam gordinhas, nutridas, saindo de lá curadas. Isso é muito bom, ah, que poder legal, fazer parte disso, né. hum, E alguns casos ruins também, uhum, casos que me marcaram com desfechos muito ruins, de óbitos na mesa, de ter que dar notícia para uma família. Isso é muito triste, sim, né. E quando a gente trabalha com paciente grave, acaba virando uma rotina, sim, né. Quando chegam lá muitos abdômen agudos, né, um paciente muito grave para ser operado e ter que levar para UTI com muita frequência, isso aí no outro dia para saber como é que tá, acompanhar e ter que dar essa notícia para uma família, ai, aquilo ali é de cortar o coração. Teve uma vez, eu já começo a emendar, né, um caso no outro, mas teve um transplante cardíaco. O paciente ele tinha 9 meses que ele morava no hospital. Ele estava muito mal, assim mesmo, e a única esperança para ele era o transplante. E ele já tinha feito vários tratamentos cirúrgicos, inclusive não era o primeiro transplante cardíaco dele, era o segundo já. E aí ele foi para a mesa, e eu me lembro de colocar a máscara nele, assim, para induzir anestesia e falar: "Daqui a pouco você vai acordar". E esse paciente, infelizmente, o coração não bateu. Eh, Ele faleceu na mesa. Dar essa notícia para essa esposa foi uma das piores sensações, sabe. No final das contas, ela que estava me consolando ali, que ela falava: "Doutora, tem meses que ele está internado, uhum, a gente já estava meio que preparado". uhum, É muito ruim a gente participar desse sim, momento, né, por mais que você deu o seu melhor ali, que foi uma madrugada inteira, tentando de tudo. Mas tem coisas que são inerentes da nossa profissão, é difícil aceitar isso. sim, sim, com certeza, todo mundo tem algum caso e a experiência que você tem, na verdade, é até mais, vamos dizer assim, mais pesada do que a da média, assim, principalmente quando se lida com crianças, né. É. Mas entrando um pouco dentro do seu Instagram, no perfil, aí você coloca assim: "Treino médicos para trazer segurança e conforto dentro dos seus consultórios". E então hoje você mentora colegas, você ajuda colegas a trazer a segurança de um bloco cirúrgico, né, para o hospital, dentro para o hospital, não, desculpa, para o consultório, dentro da devida proporção ali, né. E como é que foi essa transição para você? Como é que você enxergou essa situação e falou assim: "Não, eu posso ajudar esses colegas, porque tem coisa que eu sei que eles deveriam saber"? Uhum. Então, mais uma vez, trazendo a minha irmã aqui para o nosso eu devia trazer ela aqui, tá? Vou ver se eu convido ela sim, vai ser um prazer Convido recebê-la. sim. Ela tem uma visão muito, como se diz? Muito diferente da medicina, né, muito, subjetiva mesmo. E nós trabalhamos juntas por muito tempo. E ela tem uma plataforma de ensino, e aí na pandemia, quando tudo era antes um pouquinho da pandemia, ela falou: "Olha, tá tendo uma demanda, porque estão acontecendo intercorrência, e eu não sei tratar nada de intercorrência não, se o paciente tiver um choque anafilático ali comigo, eu não sei o que eu faço não, tiver uma convulsão, uma arritmia, então eu vou te pedir para você dar essa aula". Eu falei: "Não, tá, eu dou aula, mas isso aí não é uma aula, isso é um curso". Uhum, Isso não tem como eu falar disso em 50 minutos. A pessoa vai ficar desesperada e não vai conseguir tratar, né. Eu vou montar um curso. E assim, a ideia foi dela, mas, todo o processo ali foi todo meu, né, de o que que tem que ser feito, por quê, como que viraria um curso, o que que as pessoas têm que pensar, porque, existia demanda assim: "Eu vou fazer uma CLS". Mas, gente, uma CLS pra você estar dentro de um consultório, a gente não tem nem recursos ali, nem tecnológicos, nem de aparelhagem. Então vamos ver, o que é que precisa?
Então eu peguei lá as normas da vigilância sanitária, as normas do CFM, o que que tem que ter no consultório. E trabalhando muito isso também do know-how de já ter um pequeno hospital, ser sócia de um pequeno hospital, lidar com a vigilância sanitária, ver o que que precisa, o que que não precisa. Peguei todos os materiais que precisa e vou montar um atendimento aqui, que ele não é tão básico como o BLS, por exemplo, e nem tão avançado como a CLS, mas que deixa a pessoa segura para saber usar. Saber usar o que que tem que ter, que não adianta ter também, né. Uhum, Acontecia muito assim, se eu te citar nomes, você vai conhecer as pessoas que eu te falar, mas eu vou evitar. Acontecia muito assim: "Fabiola, você tá aqui? Você tá aqui no prédio? Meu paciente está tendo uma convulsão aqui, eu não sei o que que eu faço, me ajuda aqui". Eu falei: "Ah, liga um oxigênio. Quanto que tá a saturação?". Fala: "Não, mas eu não tenho oxímetro, não tenho oxigênio". E são aparelhos que são obrigatórios, né, isso aí já aconteceram algumas vezes. E também, aconteceu muito de eu fazer alguma consultoria, ir em algum lugar que quem me procura são pessoas que se preocupam com isso. Então geralmente já tem toda a aparelhagem, mas não sabe nem ligar. uhum, Então, o paciente está tendo isso aqui, mas eu não sei nem medir a pressão aqui, porque esse aparelho aqui ele é muito moderno, eu não sei qual que é o botãozinho que eu aperto. Então, foi legal, porque a gente treina essas pessoas, né, para se prevenir, né, mesmo, né. Tem que estar pronto ali, porque é um mito, o negócio de não acontece. uhum, Acontece. Especialmente na estética, onde é tudo muito novo, são produtos muito novos, a chance de ter uma anafilaxia, ela é real, uhum, né, porque são produtos que há pouco tempo foram lançados no mercado e uma medicina muito off-label. uhum, Então, às vezes, é um medicamento para ser usado, apenas cutâneo, num microagulhamento, mas já se percebeu que se injetar faz um ótimo benefício para os uhum, pacientes, então ainda não foi, assim, não está na bula, uhum, é off-label, mas isso aí é onde mora também, o risco, né, uhum, os problemas. Então acho que a gente tem que estar, assim, preparado e sem ter medo. A intenção não é fazer medo nas pessoas, muito pelo contrário, é estar preparado para tratar e se acontecer, tratar. uhum, sim. E o mercado, você até colocou no início, de estética, ele cresceu muito nos últimos anos, né? Existe uma invasão de não médicos dentro da área, mas não é essa a discussão. A discussão aqui é muito mais dos médicos, que têm, de fato, um preparo diferente de outras profissões. E quais são os pontos cegos, vamos dizer assim, que os colegas mais têm? O que mais se peca dentro de um consultório que trabalha com a parte de estética, com procedimentos? Ótima pergunta. O ponto cego principal, assim, gritante, 99% das pessoas é achar que não vai acontecer nada. É é a falsa segurança de que: "Ah, não, eu não preciso saber isso daqui, porque eu não vou precisar nunca". Uhum, Então esse é o principal ponto cego, sabe, é essa falsa segurança mesmo, de achar que não vai acontecer. Aí eu acho que os médicos eles a gente esquece, né, ali os primeiros socorros, se a gente não tem a vivência que a gente anestesista, a gente precisa ter, né, ali no uhum. centro cirúrgico, a gente tá no melhor local para acontecer Sim, algum problema você tem tudo lá, né? grave, tem tudo, tem equipe, tem aparelhagem, tem medicações, então a gente se prepara muito. Mas quem tá ali no consultório, especialmente trabalhando com pacientes que não têm, a maioria deles, comorbidades, então acha que não vai acontecer nada. É esse aí que é o problema. Sim. E hoje, quantos colegas, você tem uma estimativa de quantos colegas você já mentorou, você já ajudou, você já deu curso, já orientou, assim, pode chutar um número talvez, quanto você tem ideia? Uns 400. 400. É. E desses 400, tem histórias, eu imagino, de situações que esses colegas viveram que eles conseguiram tomar uma conduta adequada por terem sido treinados por você. E tem algum ou alguns casos assim marcantes que eles já te trouxeram dessas situações? Ah, já.
Já trouxeram e geralmente eles trazem no curso, assim, eu trago muito artigos científicos no curso e a gente faz ali casos clínicos com manequins, e eu busco a literatura e tem muita coisa brasileira. Ó. Acredita? Porque eu acho que principalmente por isso, né, o Brasil é muito avançado nessa área, então, por exemplo, o primeiro caso de anafilaxia por ácido polilático, que é o Sculptra famoso, foi aqui, foi publicado aqui no Brasil. Uhum. E, eu numa dessas turmas, eu apresentando o caso, e eu tô vendo o olhinho de uma menina, assim, ansiosa para me contar, falou assim: "Foi uma amiga minha, é por Ó. isso que eu tô aqui". A médica foi uma amiga minha e, nossa, que sorte que ela estava de frente para o hospital, o consultório dela é de frente para o hospital. Ela foi com a paciente, assim, numa cadeira de rodas que tinha no prédio e já fizeram adrenalina lá. E, nossa, ela passou uma perrengue da vida dela, porque a glote da paciente estava fechando, ela já não respirava mais. E foi o primeiro caso que foi publicado no mundo. Hoje já tem mais. Hoje já tem. Isso foi em 2021. Hã. Esse artigo é 2021 ou 2022, se não me engano. Então, sempre tem alguém que conta o que aconteceu, né? Trazendo os casos para a realidade nossa ali, dos alunos que estão ali treinando, e que eu tento fazer o máximo do real possível, Sim. né? Trazendo, inclusive, o desespero que é. Uhum. Porque se você que é super experiente está anestesiando um paciente e ele evolui para uma parada, dá um desespero em qualquer um. Sim. Então o negócio não é não se desesperar, não é isso, é controlar ali. Até isso eu falo, a gente tem que controlar o emocional, falar: "Eu dou conta, eu treinei e eu tenho que fazer isso, 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 isso", passo a passo, Sim. Fazer o que tem que fazer, né. fazer o que tem que ser feito. E me conta um pouco, assim, 400 colegas que você já ajudou, então existe ali uma veia empreendedora para, né, tem o Save, você, tem os cursos que você estrutura. E como é que foi, assim, sair do centro cirúrgico e montar um ecossistema de ensino, um curso, mentoria, eventos presenciais? Como é que foi essa mentalidade empreendedora? Você, como médica, desenvolver essa mentalidade? Não é fácil, eh, eu falo que é uma mudança mesmo de mentalidade, mas ela aconteceu comigo antes disso, porque a minha história, eu saí da residência, eu fui convidada para aqui em Belo Horizonte é muito fechado, né, os grupos de anestesia são fechados. E eu fui convidada para entrar para um grande grupo de anestesistas, que na época era um sonho, assim, dos residentes. E eu fui. Primeira vez eu neguei, falei: "Não, obrigado, eu tô indo para São Paulo para fazer um R4". Quando eu voltei do R4, eles me convidaram novamente e eu entrei. Trabalhei 3 anos e meio lá, vivia de plantões, era uma loucura, assim, minha vida comparado com o que é hoje, que eu já cheguei a fazer 72 horas de plantão sem dormir, 84 horas de plantão. Eram 48 horas uma vez por mês, que já emendava com o plantão da segunda-feira, então de 48 virava 60, uma vez por mês. E aí teve uma vez que emendou com mais 24 horas, enfim. Nossa senhora. Foi um negócio do outro mundo. E todo mundo, e por mais que alguém da equipe falava: "Não, mas eu não quero, eu quero um pouquinho menos", era a escala, tinha que seguir, era aquilo ali. Aí eu tive a oportunidade de fazer parte de um pequeno hospital, comprar as cotas de um pequeno hospital, que estava aos trancos e barrancos, não estava legal, estava caindo aos pedaços, mas eu falei: "Vou". Então eu saí dessa equipe e fui para esse hospital e tive que começar praticamente do zero. Por quê? Uma semana depois que eu larguei a equipe, não sei se eu já te contei isso, mas esse pequeno hospital de cirurgia plástica recebeu uma visita da vigilância sanitária e teve 296 notificações. No 296, apenas. E eles falaram: "Nós vamos ter que interditar". Eu falei: "Não interdito, pelo amor de Deus, eu acabei de sair do meu emprego, acabei de sair do negócio que eu tinha um plano de carreira, não, por favor", chorando. Falou: "Não, você tem uma semana então para resolver isso", e você me deu uma lista aí com uns 20 coisas para resolver em uma semana, que eram as principais. E aí começou a jornada de ter que fazer dar certo e
é muito diferente, né, quando a gente vai trabalhar num local que tem tudo lá para você. Se você esquece o oxigênio ligado, você nem sabe se você esqueceu, se você não esqueceu. Quando você é o dono do local, se você esquece o oxigênio ligado e ele fica ligado de um dia para o outro, desperdiçando oxigênio para o ambiente, vai R$ 1.000 de oxigênio aí, Uhum, que depois no final do mês é o lucro talvez que você tiraria. Então a gente aprende a ter uma visão muito diferente, né, de simplesmente ser um prestador de serviço e estar ali cobrando pelo seu trabalho. uhum, Quando você tem um negócio e você precisa investir em marketing, você precisa investir hã, em pessoas, né, em uma equipe, em que você precisa saber pelo menos um pouquinho de finanças, que você precisa fazer conta, que você precisa, olhar os custos do negócio. E eu não sabia nada disso, né, uma médica, uhum, nunca tinha estudado isso, nunca tinha feito nada. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um MBA de gestão de saúde, que me deu uma noção do que eu precisava fazer uhum, para que meu negócio tivesse um pouquinho de prosperasse. Isso me ensinou muito, né, e quando eu já anos depois, quando eu fui para essa área de ensino, eu já tinha essa carga comigo. uhum, Então não foi tão complicado. Mas ainda assim, são muitas nuances, são muitas camadas que a gente tem que olhar, que a faculdade de medicina não te dá o menor preparo, não sei nem que se tem que dar, mas eu acho que todo médico hoje tem que saber um pouquinho de marketing, tem que saber um pouquinho de administração, uhum. porque não é só oferecer o seu serviço, né. Acho que quem está querendo um pouquinho de destaque tem que saber um pouquinho disso. Perfeito. E aqui, Fábio, você é anestesiologista, empreendedora, mentora e mãe, né? Como é que você equilibra tudo isso? Porque eu vejo das colegas, mulheres que são médicas, que são mães, assim, muitas vezes sofrendo para equilibrar isso ainda acrescenta ser empreendedora e mentora na dinâmica toda. Então, como é que é equilibrar isso para você? É, é. É, eu não falo que ser mãe é um peso não, muito pelo contrário, é o que traz alívio. É muito bom chegar em casa e ter 2 pimpolhos lá te querendo, né, você tendo aquele amor maior do mundo, isso vale a pena demais. O que mudou muito é que eu levava muito trabalho para casa, né, então, às vezes eu deixava de fazer aquilo ali no dia pensando: "Ah, eu faço à noite, ah, eu faço, amanhã". Agora, sabendo que tem 2 crianças me esperando, eu sou super produtiva. Eu tenho que fazer, eu já anoto na minha agenda, eu sou da agenda de escrever ainda. Uhum. Então eu faço uma lista enorme com tudo que eu preciso fazer, com as mínimas coisas, tipo assim, pagar fulano, para eu não esquecer, isso me dá um alívio. E aí eu tento fazer tudo aquilo para poder chegar em casa e cuidar das crianças e ter minha cabeça ali só para eles, meu tempo para eles. Mas não é todo dia que a gente consegue também, né, e tá tudo bem, Uhum. a vida é assim. Legal. E o que que a maternidade te ensinou sobre gestão de crise? Vamos. Teve uma vez que eu vi um negócio muito legal que falava assim: "Olha, eu vou te dar um emprego. Você vai ter que trabalhar 365 dias por ano, não tem descanso, tá? Você não tem é 24 horas por dia, todos os dias você tem que estar disponível e o salário é zero. Então é ser mãe, isso é ser mãe. E realmente, né, tem hora que são 2 chorando, 2 te querendo. Lá em casa é assim, fazendo para casa, uma: "Mamãe não sei o quê, mamãe não sei o quê, mamãe não sei o quê", você tem que dar um equilíbrio ali para os 2. A hora que tá os 2 precisando, gente, não tem como. É um equilíbrio, é manter a cabeça e é isso. Aham. Mas sabe o que é muito legal? Depois que eu virei mãe, eu comecei a valorizar mais as minhas colaboradoras que são mães. Até eu ser mãe, eu tinha um certo receio de contratar uma secretária, de contratar uma técnica, que tivesse filhos pequenos, por exemplo, porque sempre tinha aquele pensamento que eu acho que está inerente aí na cultura mesmo, de falar: "Ah, não, essa daqui
ela deve faltar demais, porque vira e mexe o filho deve ficar doente, deve ter que levar no médico, e aí tem que levar, tem que sair mais cedo para levar não sei aonde. E depois que eu virei mãe, eu falei: "Não, gente, as mães são muito mais produtivas". Uhum. E realmente, tá? A gente tenta fazer tudo enquanto a gente está trabalhando, porque fora do trabalho a gente tem que se dedicar para os filhos. Então, foi muito bom isso, ver, enxergar isso nas colaboradoras. Hoje eu fico feliz quando me falam: "Estou grávida". Eu sei que quando voltar da licença maternidade, eu tenho vários exemplos. A última é a Alexandra, que voltou mês passado, está muito mais produtiva do que era antes da licença maternidade, então eu fico muito feliz. Ah, que legal. E me conta uma coisa, se pudesse voltar ali e encontrar a Fabíola de 18 anos de idade, que livro que você daria para ela? Fala assim, lê esse livro aqui, depois você some. Eu tenho um livro de cabeceira que eu falo que eu tenho que ler ele pelo menos uma vez por ano, que é O Segredo de uma Mente Milionária. Aham. Eu acho esse livro fantástico, já leu? É, esse livro é super legal, ele abriu minha cabeça para várias coisas, sabe. E pensar sobre dinheiro é importante sim. Uhum. Até quando eu faço um paralelo aí com o meu curso, né, de segurança, eh, ter ali uma reserva, investir uma porcentagem do seu dinheiro mensalmente, fazer um planejamento, isso é essencial Uhum. para Uhum. uma vida mais tranquila, para poder deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo. Sim, sim. E como é que é a sua relação hoje com dinheiro, finanças, investimentos, assim? Eu sou uma pessoa mais conservadora, Uhum. mas, já fui mais arriscada, mas fico tranquila com investimentos um pouco mais arriscados. Às vezes, né, você mesmo que me ensinou, por exemplo, as criptomoedas, às vezes eu vejo lá o Bitcoin despencando, ai não, tranquilo. Aham. Tranquilo, vou comprar mais um pouquinho aqui, se eu tiver, né. Aham. Esse mês eu vou aportar um pouquinho mais nisso daqui, porque tô super tranquila em relação a isso. Então, eu era mais conservadora do que eu sou hoje, Uhum. mas eu ainda me considero um perfil bem conservador em relação a dinheiro. Eh, eu durmo mais tranquila sabendo que eu tenho uma reserva de emergência, especialmente a gente que, né, é empreendedor. Uhum. Sim. É diferente ser um concursado, por exemplo, não é O meu risco caso. tá no business, né, então correr menos risco nos investimentos nesse contexto faz muito sentido, já que o risco está na sua própria atividade enquanto empreendedor, né. Exatamente. E você, como anestesiologista, convive com muitos outros colegas, tanto os colegas anestesiologistas nas equipes, quanto cirurgiões, cirurgiões plásticos, os dermatologistas, quem você trabalha junto. Como é que você enxerga a relação dos colegas com dinheiro? Como é que você, qual é a sua visão? O que que você percebe aí de erros e como é que você acha que os médicos lidam com o dinheiro, assim? A maioria dos casos que eu percebo é que não se tem essa consciência, né. Eu vejo ali muita gente, gastando tudo que ganha, às vezes exibindo uma vida que não é o real. Sabe, fazendo viagens muito caras, comprando carros muito caros, se endividando para poder fazer isso. Ah, isso para mim, honestamente, não faz sentido. Uhum. Sim. Não faz sentido, porque eu acho que a gente se prepara tanto para uma viagem. Eu sou uma pessoa que eu me preparo para uma viagem. Eu vou fazer uma viagem, eu gosto ali de fazer o roteiro. Às vezes eu fico 3 meses, 4 meses pensando: "Ah, não, aqui eu vou em tal cidade, né". E como que eu não vou me preparar para o dia que eu não vou poder mais trabalhar? Uhum. Se eu ficar doente, eu não poder trabalhar? Então, para mim não faz sentido gastar tudo que eu tenho, Uhum. tudo que eu ganho, Sim. mas eu vejo que a maioria faz isso, Uhum. né, Sim. gasta até um pouco mais. Eu vejo que o pessoal não tem controle de risco, né. Controle de risco da maioria das pessoas é assim: "Até aqui tá tudo bem".
até vir uma pandemia e não consegui trabalhar. Não enxerga nos investimentos uma maneira de construir um patrimônio para trazer tranquilidade. Não é para falar que você tem um número X, Y, Z na conta bancária, mas o que que aquilo representa em paz de espírito, em tranquilidade e em colocar a cabeça no travesseiro e dormir, né? É isso. E você, se você pudesse voltar no tempo, você teria feito algo diferente com relação a dinheiro? E o quê? Eu teria. Ó, eu já abri uma empresa que não deu certo, eu já comprei apartamento que não valia a pena. Então, investimentos errados, assim, eu teria voltado no tempo sim, e investido melhor. Ah, casa própria para mim é importante, Uhum, né, tem gente que prefere: "Ah, eu tenho dinheiro para comprar 3 casas, eu prefiro morar de aluguel". Não, eu gosto de ter a minha casa. Mas se eu voltasse há 20 anos, 15 anos atrás, quando eu comprei o meu primeiro apartamento, não teria comprado o que eu comprei na planta, uhum, pagando prestações caríssimas, num local que um apartamento, por exemplo, não se valorizou. Então, isso eu teria feito diferente, bem diferente. sim. E se você pudesse dar um conselho para um colega, quer seja recém-formado ou mais experiente, com relação à segurança e preparo, que conselho seria? Pensar Meu conselho é pensar que não é que vai dar tudo certo, pensar que pode acontecer algum problema no meio do percurso. Uhum, Isso serve para tudo, né. A gente anestesista, nós somos treinados para isso, é pensar no próximo passo para, se der certo, ótimo, mas pode acontecer ali de eu não conseguir entubar o paciente, qual vai ser meu plano B? Cadê minha máscara laríngea? uhum, Cadê meu bugie? Então a gente se prepara para o pior. uhum, E esse preparo na minha profissão, ele é bom para tudo, assim, da minha vida, até na questão das finanças, sabe. uhum, Então acho que é pensar que pode não dar, não correr, tudo da forma que a gente espera. sim. E a gente tem que ter um plano B para aquilo. E se Tem que ter prepara. uma reserva, tem que saber o que que vai fazer, Sim. se isso acontecer. Fabíola, legal demais conversar com você. E para quem se interessou, viu que é importante, chamou atenção com relação à questão de ter esse know-how, né? Porque imagina, o que você traz. Você, como anestesiologista, num ambiente totalmente controlado, está sempre estudando e preparado para o pior. A pessoa que não tem o hábito, por hábito, cuidar de pacientes em situações mais graves, vamos dizer assim, eh, não sabe nem o que fazer. E É. agora ele entendeu: "Não, eu preciso me preparar". Como te encontrar? Como é que estão os seus a programação dos seus próximos cursos? Como que a pessoa pode ali ser treinada por você para conseguir lidar, com situações inesperadas dentro do consultório? Me acha no Instagram, é @doutora.fabiolaleite. Lá na bio tem as informações, tá? A gente faz o curso online que tá lá disponível a qualquer momento. Tem 2. Tem tanto o SAVE, que é o suporte avançado de vida em estética, que é isso que eu falei bastante, e também tem o de bloqueios, de anestesia de face, couro cabeludo e pescoço para dermatologistas, cosmiatras, para poder, fazer procedimentos com mais segurança também, mais conforto, tanto para o profissional como para o paciente. É super especial esse curso. Ah, legal demais. Gente, muito obrigado. Vocês que estiveram até agora, a gente falou um pouco sobre finanças e acendeu a chave na cabeça de vocês da importância de investir. A gente quer oferecer um presente para você que está ouvindo, que é colega médico, uma consultoria estratégica com um consultor da Medify. Então, o que que é isso? Entender o seu contexto de vida, analisar todos os seus investimentos, fazer projeções para que você entenda o que que você precisa fazer todos os meses para atingir os seus objetivos de vida e trazer um plano de ação inicial. É um presente da Medify. Então, aqui tem um QR Code, tem um link, dependendo de onde você está, se está no YouTube, se você está aí em alguma plataforma de podcast, clica no link Agenda Consultoria Estratégica, eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave na sua vida financeira. E muito obrigado, espero vocês no próximo.